Olá, pessoal! Bem-vindos à segunda temporada do nosso GR de Bolso. Segunda temporada porque a gente já está no segundo semestre do ano e a gente está muito feliz aqui com o nosso queridão, o Pipe. Beleza, meu querido? Estamos aí, né? Estreando a temporada 2 É sobre do isso. Ponteflix. Você viu? Ponteflix, é isso aí. Gente, vocês viram como é que tá bonito o cenário? Olha esse povo aqui desse estúdio, gente. Já leram? É isso aí, ó. Oferecimento Dani, Jennifer e toda a equipe de comunicação da Ponte BH. Dá moral pra gente. Muito bom. Hoje nós vamos falar sobre a nossa pregação do último domingo. E o Pipe ajudou a gente a entender de manhã no culto das 9, o Célio no culto das 11 aqui no Campus Castelo e o Pipe lá no Campus ZS, já vai falar Zona ZN. Sul. Lá no campo da Zona Sul, nas 11 horas, e à noite aqui também no Campus Castelo. E a gente vai falar um pouco sobre essa pregação, pensar um pouco juntos, para a gente continuar reverberando o que a gente tem aprendido. Pipe, me fala uma coisa. Qual que era seu time mesmo? Que eu já esqueci. É café? Eu água sou com time gás? Coca Zero. Ah, é verdade, Forever. gente! Ô, Pipe, o povo aqui da mídia estava falando assim que lá na Ponte Zona Sul você ia instalar bebedores de Coca Zero, é isso mesmo? Não, ela vai ter uma maquininha da Coca-Cola. Entendeu? Com Sprite, Fanta, Eu quero de café, vai ter de café? Grapete, Tudo zero, tá, gente? Porque Guarapã. aqui é só a galera dos corredores e tudo mais, vocês já viram, né? Porque todo mundo é fit. Dizem que eu sou tanto do time Coca Zero que quando eu faço jejum, Ah. o preço no mercado cai. Isso é verdade, tá? Eu já testei. Pessoal, pega aí a sua Coca Zero, sua água com gás, seu café e vem que o GR de Bolso está conversando. Bom, pessoal, a gente vai começar aqui com o nosso quebra-gelo, que é o seguinte. É uma pergunta super tranquila, né? De novo, nossa Super querida básica. Karine Guedes, super básica, que diz o seguinte: o que é mais difícil, fazer o bem sem ninguém saber ou aceitar que outra pessoa receba o crédito por algo que você fez? Excelente pergunta. Bem, na minha opinião, eu acho que no coração humano é mais difícil quando você vê alguém levando o crédito, porque aí já são duas ofensas ao coração. Sim. Egoísta, né? É você não levar o crédito, você ter que trabalhar isso é com Deus, que isso é normal para qualquer um de nós. Você fazer, né, pela gratidão, né? Eu mandei uma mensagem essa semana para o Henrique, meu filho, dizendo que quem é grato não murmura. Né? E essa é a ideia. Quando a gente vê que aquilo não foi potencializado por nós em primeiro lugar, não é um mérito, a gente faz e a gente não quer ser visto. Mas quando a gente acha que é um mérito nosso, então pensa, eu já saí dessa de não ser visto, mas agora vem alguém que não tem o mérito de fato, e o mérito é meu, e ainda leva o crédito, eu acho que é bem mais difícil, você não acha, não? Sim, eu concordo totalmente. Eu já estava pensando nessa resposta. Para mim, o segundo é mais difícil, porque a primeira coisa que eu pensei foi desse senso de justiça que a gente tem. Então, eu ia sentir assim, poxa, uma injustiça, o cara pegou uma ideia, por exemplo, né? Mas aí, quando a gente vai indo mais profundo, tem essa questão que você fala mesmo, né? Que é a questão do ego, ego transformado. Eu pensar nem mais de si, nem menos de si, menos em si. Então, se a ideia deu certo, a ideia deu certo, abençoou quem tinha que abençoar, se fui eu ou fulano que recebeu, não interessa. Deus viu. Deus viu, exato. Então, mas aí entra algo que eu pensei agora, que é, imagina se Jesus fosse assim. Exato. Ele ia olhar assim pra gente e falar assim, uai, vocês não fizeram nada disso não, vocês estão levando crédito por um monte de coisa. Exato. Ó, tá falando, que isso? Exato. Ou seja, da próxima vez que você se sentir tentado e com raiva de alguém que levou crédito, lembra que você leva crédito de muita coisa que Jesus que fez, tá?
A gente vai finalizar agora, depois. Em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe E você. todo o povo de Deus disse... Amém. Pesado, não, verdade. É. Assim, tá até difícil continuar agora, né? Depois dessa. Não, diz a Jennifer, né, que falou assim, aqui, né, a gente atrás aqui nos bastidores, falou assim, diz o Pipe que ontem ia ser light, né? Foi super light, né? Você acompanhou. Se você esteve ou ouvindo o Pipe ou o Célio, com certeza você achou super light, né? Só que é o Não, contrário. ontem foi assim, leve Dia dos Pais. Nossa, mamão com açúcar, né? Mamão com Bem açúcar. tranquilo. Uhum. Gente, foi assim, uma das perguntas que o Pipe trouxe, que vieram para ele depois do culto, e foi uma pergunta que eu já ouvi também, é que às vezes as pessoas ficam confusas quando estão aprendendo sobre oração, né? Então, assim, eu oro ou não oro por quem tá doente? Né? Deus, o Pipe falou, por exemplo, no culto das 9, que eu participei, que às vezes a gente acha que eu vou ali orar todos os dias pelo meu parente que está doente. E aí isso é errado? É como você pensar que Deus não sabe do que você precisa, né? Ou a pessoa pergunta, olha, qual que é o jeito certo de orar então? Porque agora eu já não sei, a pergunta que eu recebi na época foi essa, assim, eu não sei, Deus não é soberano? Ele não sabe o que a gente precisa, então eu não devo orar? Como é que é? Como é que funciona? A pessoa me falou assim, que ela chegava diante de Deus e falava assim, Deus, abençoa o meu amigo. Quer dizer, se o Senhor quiser. Não, mas assim, eu sei que o Senhor quer. E aí ficava aquele impasse. Então, como é que funciona isso da oração? Existe esse jeito certo de orar? Ou é errado eu chamar, por exemplo, amigos, olha, meu parente está doente, eu peço a todos vocês que orem. Como é que é isso, Pio? Então, a gente precisa lembrar, Yara, que quando Jesus está pregando o sermão do monte, ele está falando do porquê, do coração, né? E não do como. Então, a gente tem que entender que é possível que eu faça uma campanha para a cura de alguém ou para qualquer coisa com o coração correto. Então, assim, se eu estou buscando a cura de alguma coisa e peço para todo mundo orar, e campanha, e todo dia todo mundo orando, se eu penso que mais pessoas eu tenho a probabilidade de ter a cura, eu entendi errado. Por quê? Porque não é a oração das pessoas que trará a cura, mas sim a vontade e o poder de Deus. A confiança de que Deus pode curar e a confiança de que Ele sabe o que é melhor. Aí você fala, Pipe, mas Jesus fala para algumas pessoas na Bíblia que a sua fé te salvou. Sim. Tá, mas a fé dessas pessoas claramente não era na cura, era na pessoa que curou. E aí que está a certeza de ambos os casos. Você orar repetidamente por cura deve ser um clamor da alma. Igual eu. Eu não oro mais para ser curado da minha fala, né? É da gagueira. Por quê? Porque eu entendo que hoje isso faz parte de um processo de amadurecimento, né, da minha vida e várias outras coisas. Né? E se Deus quiser usar isso como um sinal, eu acho que Ele já usa a minha vida nesse sinal, por ser gago, de uma forma muito mais forte. Então, a minha fala, a minha deficiência glorifica mais a Deus do que a minha eficiência. Né? Ou seja, a minha eficiência, sendo um deficiente, né, tem dado mais glória a Deus nesse sentido. Sim. Mas eu oro pela cura de várias pessoas e a gente pode continuar fazendo, né, as campanhas, círculos, né, mas a gente precisa entender que a cura no ministério de Jesus e na vida da revelação de Deus é um sinal do reino. Né? Então, ela não é um fim em si mesmo. Então, se eu oro achando que a minha oração é mais valiosa e eu vou chamar gente mais importante para orar, que talvez eu tenha a chance de receber,
Se eu oro e, ao não receber, aquilo me traz a depressão da fé, porque a minha fé não foi suficiente para atrair o poder de Deus, tudo isso, me desculpem, é paganismo. Sim. Isso é orar como toda religião ora. Mas se eu oro todos os dias, é pela cura, como um clamor da alma dentro de uma relação, de um lamento, ou seja, Senhor, eu sei que o Senhor sabe, mas na nossa relação, o Senhor sabe o tanto que isso dói em mim. Por isso, Senhor, cura o Pipe. Cura, Senhor, faz a tua obra, mas, Senhor, eu sei, o Senhor sabe de todas as coisas. E não existe nada e ninguém melhor. E não existe nada melhor do que a sua vontade. Por isso, Pai, eu oro, cura o Pipe, mas que seja feita a sua vontade e não a minha. Ou seja, eu continuo falando todos os dias, mas a minha aproximação é de um salmo, é de um lamento, é de um pedido, e até mesmo, né, um dia que eu estou mais, assim, numa bad, gente, chega diante de Deus e fala assim, Deus, pelo amor de Deus, né? Eu tenho essa figurinha. Pelo amor de Deus, né? E você se dobra diante dele, você se rasga diante dele, porque essa consciência da cadeira, da presença, é o que a gente precisa. Sim. E lembre-se que Jesus disse, né? Que o Pai que vem em secreto sabe o que vocês precisam antes mesmo de vocês pedirem. Então, eu acho que isso pode ter ficado mais claro. É o porquê e não o como. Sim. Pipe, eu também lembrei, enquanto você falava, de uma pregação que eu vi uma vez do Timothy Keller. E aí ele fala sobre, eu estava até buscando aqui o texto, né? Que é Filipenses 4, do 4 ao 9. E aí ele fala, a partir do versículo 6, não vivam preocupados com coisa alguma. Em vez disso, orem a Deus pedindo aquilo de que precisam e agradecendo por tudo que ele já fez. Então experimentarão a paz de Deus que excede todo entendimento e que guardará o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. E aí na pregação ele explica, né, que quando você faz esse tipo de oração, que é muito o que você acabou de dar como exemplo, né? Você apresenta diante de Deus o que está te afligindo e apresentar para alguém que tem poder para resolver aquilo é uma coisa que aquieta o nosso coração, né? Então, quando você apresenta diante de Deus, Deus, olha, eu venho aqui de novo te pedir pela cura do fulano, Deus, eu estou angustiada com isso, Senhor, eu confesso, eu tenho medo que essa pessoa morra, Senhor, essa pessoa é muito importante para mim, então, Deus, cura ela. E lembrar da ação de graça, que Deus já fez, Senhor, assim como em outros momentos o Senhor me deu força em momentos assim, Deus, eu creio em Ti, que assim também vai ser dessa vez. Aí ele fala na pregação que é uma maneira de lembrar sua mente de quem Deus é. E aí quando você lembra de quem Deus é, a sua alma descansa, né? O seu coração e a sua mente ficam em paz. Então não tipo assim, não é só, eu acho que tem a ver com o que você falou no sentido também, você não ora para mudar o coração de Deus. Você vai diante de Deus, Você apresenta o seu coração coração, exato, entendendo e lembrando quem Deus é, isso acalma a sua mente, isso traz paz para o seu coração. Então é como se fosse, não, peraí, é mesmo, Deus já fez tantas coisas, Deus é tão bom para mim, então eu posso confiar isso nas mãos dele, né? E eu lembro que Jesus resolveu Exato. o fato, né? Que nós estamos nessa interpolação de eras, né? Então, assim, a minha preocupação com você que me escuta, é que quando o dia mal chegar, você não se culpe por ele, porque Jesus já pagou o preço. Exato. Ou seja, quantas pessoas que a gente conhece que, além de chorar pela dor, ainda se sentiram culpadas porque não tinham a fé que precisava para que aquilo não acontecesse. Gente, Jesus nunca falou isso. Sim. Então, isso é um ensino diabólico em nome de Deus. Sim. De dar a nós, falar assim, olha, se você não tem fé para, sabe, isso é porque você não teve fé, meus irmãos, né? A gente não tem fé mesmo, não. Sim. A gente confia no mérito de Jesus e a gente vive a partir dele. Sim. Né? E aí a gente recebe essa fé, né?
que é salvífica e é para a vida. Então, assim, se eu fosse alguém que precisasse ter a minha fé para ver tudo isso que a gente tem visto, eu estava ferrado, Sim, porque eu não tenho essa fé. você e todos nós. Bom, uma segunda pergunta que a gente tem aqui para hoje é a seguinte, Pipe, a gente aqui na igreja participa de muitos projetos, né? A gente tem também prestado contas, como no próprio último culto, né, de domingo. E aí a gente queria, assim, talvez pensar qual que é, dentro da nossa fé, da nossa caminhada, da nossa espiritualidade, da nossa caminhada com Deus, o lugar dessas doações, das esmolas, dos dízimos, das ofertas. Como que a gente vê isso, né? Porque eu acho que, assim, às vezes é uma coisa que parece básica, né? Mas que já foi tão deturpada tantas vezes, que às vezes as pessoas ficam, eu dou o dízimo, mas o dízimo tem que ser X%, mas aí se eu dou o dízimo, eu posso dar o dízimo abençoando uma outra pessoa em vez de dar na igreja? Já ouvi essa pergunta. Tem um missionário que vai viajar, tem uma pessoa da minha família que está doente, então eu posso tirar o dízimo, eu estou em dívida, o que eu faço, entendeu? Então, como que a gente enxerga isso nas ordenanças de Deus e também na nossa caminhada cristã? Olha, a gente vê claramente na Bíblia que a generosidade, ela é primeiramente algo que parte do próprio Deus, né? Todo o processo de revelação, de salvação, é porque Deus é, por excelência, generoso. E ele, então, vai estabelecendo na cultura do seu povo a ideia de um cuidado comunitário. E é por isso que ele, então, estabelece o dízimo na lei mosaica, que já era um princípio anterior a isso. Abraão deu dízimo a Melquisedeque, né? Rei de Salém, que a gente vai ver ele lá em Hebreus. Então, mas o dízimo também era algo que estava em outras culturas antigas. Como que a gente entende na ponte? A gente entende que 10% é uma boa medida de generosidade para gerar equidade. Pense bem, se todo mundo quer partilhar do que tem, que foi dado por Deus, que é generoso, para que todo mundo possa viver em algo que seja mais equânime, se eu ganho 10 mil e dou 10%, eu estou investindo 10%. Se você ganha 1.000 e dá 10%, você está investindo 100, mas todos nós estamos investindo 10%. É por isso que eu, Pipe, considero e não vejo no Novo Testamento nenhuma mudança dessa mentalidade. Eu não vejo uma ordenança cabal de um dízimo como uma regra fria, mas o dízimo como um princípio da devoção, como nós vimos ontem nessa ajuda ao necessitado, né? Que ali é algo diferente do dízimo, entendeu? Mas a gente pode entender essa consciência de generosidade. Então, assim, o que importa para mim é que nós damos na comunidade. Então, assim, eu posso ajudar? Pode, você pode. Você pode tudo. Mas a ideia de que nós somos uma comunidade é pedagógica. Sim. E essa ideia de que eu dou e eu não controlo também é pedagógica. Existe líderes da comunidade, existe o conselho gestor da comunidade, existe tudo isso e existe o fazer da comunidade. Eu posso fazer sem ser pela minha comunidade? Não só pode, é como deve. Então, a questão não é aqui o quanto você deve doar, é que você deve doar. Porque, Yara, aí eu preciso ser muito sincero, a gente não está nesse nível. A igreja não está nesse nível.
A ponte não está nesse nível. Eu talvez ache que nem 50% da nossa igreja seja de fato uma igreja generosa. Então, assim, era para a gente estar indo muito mais longe. Né? A gente percebe isso. Ou seja, essa ideia de uma não generosidade, ela passa por dois equívocos. O primeiro, sobre Deus, sobre aquilo que Deus fez por mim. Eu ainda acho que eu tenho mérito no dinheiro que eu tenho. É o primeiro equívoco. Né? Você só tem porque Deus te deu talento, oportunidade e várias coisas. E o segundo é enxergar a vida individualista demais. Sim. Todo mundo, você pode saber, quem não tem generosidade é egoísta. Por quê? Porque pode até ser generoso quando aquilo vai lhe dar um pertencimento social. É justamente aquilo que eu disse ontem. Muita gente aqui mesmo só doa, né, quando aquilo vai dar algo para ele. E é isso que Jesus está dizendo. Olha, tomem cuidado. Então, assim, com muito carinho, a gente precisa parar e pensar. Por quê? Porque a nossa devoção claramente é dos nossos recursos, dos nossos dons e dos nossos talentos. A gente precisa participar. Aí eu te digo, mas eu não confio. Então muda de igreja. Sim. Entendeu? É a única resposta que eu tenho. Procure alguém, procure alguma liderança, alguma igreja que você confia. Né? Não, mas eu não confio em ninguém. Então você não é igreja. Né? Então você ainda não entendeu a generosidade de Deus para com você. Né? Então, assim, a generosidade é um excelente termômetro da nossa fé. Um excelente. Obviamente, não estou aqui falando do dízimo por si só. Né? Eu estou falando de uma vida generosa. Por quê? Recursos, dons e talentos. Né? Tempo, todas essas coisas. Eu acho que isso é importante, assim, para que a gente entenda que para que a nossa igreja, a ponte, seja cada vez melhor, a generosidade passa por isso. Por quê? Porque além de doar os nossos recursos para aquilo que nós estamos fazendo juntos, na confiança de que Deus trouxe na comunidade os seus líderes, a gente ainda está colocando os nossos dons e talentos para o benefício da comunidade. E essa comunidade se torna algo que a cidade é beneficiada. Sim. E isso que é aquilo que a gente tem tentado viver. Né? Assim, até porque eu tento não mais falar que a gente vive ou que a gente é isso ou aquilo. Eu quero que as pessoas falem isso, né? Entendeu? Mas a gente está sempre buscando, tentando, porque é uma jornada. Sim, exato. Faz parte do processo de santificação, né, Pepe? É teológico, né? Bom, uma outra questão, Pepe, que a gente podia talvez pensar e que talvez alguém mais pode ter uma dúvida, é sobre quando ali na pregação você fala que a gente tem que desconfiar, ou é muito esquisito quando a pessoa faz as boas ações e fica mostrando aquilo, né? Justamente porque o texto, a gente está falando aí de Mateus 6, do 1 ao 8, né? Então, é 1 ao 8, né? Foi ao 9. 1 ao 8. E aí, talvez, né, a pessoa pense ali, não, mas a gente às vezes precisa para captar recurso. Como é que eu organizo isso? Entre visibilizar questões que precisam de atenção, até para promover nas pessoas. Às vezes as pessoas vivem num contexto que elas não têm consciência do que está para além das paredes ali do contexto dela, né? Isso. Então, como que a gente, talvez assim, organiza para, não vamos mostrar alguma coisa para aparecer, mas ao mesmo tempo a gente precisa visibilizar isso. Como que eu sei o ponto de que eu não estou fazendo isso errado? Ótima pergunta, né? Porque é mais uma vez a questão do coração. Né?
A santidade que Jesus nos retorna é de fora para de dentro para fora. É que cada um, diante da presença de Deus, é capaz de se ver. Então, assim, por que eu estou gravando aquele áudio? Por que eu estou postando aquela foto? A resposta só você vai poder dar. Então, a gente deve divulgar. A gente deve dar ciência daquilo que a gente faz para que outras pessoas que querem fazer possam fazer juntos. Sim. Mas se a gente divulga aquilo para que as pessoas nos aplaudam, é uma coisa. Se a gente divulga aquilo para que as pessoas participem, é outra. Então, tá aqui, ó. Se gera aplauso, é uma coisa. Se gera participação, engajamento, Legal. mais movimento, é outra coisa. E tem o coração, né? Sim. Por quê? Gente, quantas vezes a gente não percebe fazendo qualquer coisa? Quantas vezes eu já estava ali lendo e preparando, falei assim, no domingo eu vou arregaçar. Se der tudo certo, nesse domingo eu vou pregar demais. Aí eu paro e falo assim, tá, mas para quem que eu quero pregar demais? Entendeu? Aí eu, opa. Sim. Se eu quero para que as pessoas, né, queiram me ouvir pregar, que outras pessoas venham para me ouvir pregar, tá tudo errado. Mas se eu estou pregando, né, a partir de uma dança pessoal, de uma devoção pessoal para aquela cadeira, para aquela pessoa, para Deus, eu posso querer pregar para milhares de pessoas porque eu tenho o coração correto. Então, o como, ele é sempre válido se eu tenho o verdadeiro porquê. Né? É igual, eu posso ser um pastor para a glória de Deus, mas eu posso ser um pastor, alguém que é tido como um religioso, né? Um sacerdote, e viver todo esse negócio aqui para ser aplaudido, para a minha glória e para ter uma carreira. E isso é um desafio de todo dia. Sim. É por isso que eu encorajo a todo mundo, acordou, lê a Bíblia, ora e deixa Deus sondar seu coração. Porque a gente pode fazer as mesmas coisas com motivações equivocadas. Eu posso fazer qualquer negócio, qualquer coisa, querendo beneficiar não só a mim, mas o todo com o coração correto. Mas eu posso ter todo o script evangélico. Né? Eu sou bem casado, eu tenho meus filhos, eu leio minha Bíblia, eu faço jejum, eu dou o dízimo na igreja, eu dou oferta para fora, eu ajudo o povo todo. Eu sou aquele, né, ícone do evangélico piedoso. Mas no coração, eu já estou longe. Sim. Então, é possível ser visto como um homem de Deus e não ser um homem de Deus. Exato. É isso que é o que Jesus está clamando ali. Gente, a santidade é muito além do que um checklist. Vamos subir, né, o nosso nível de reflexão, de introspecção, porque vocês são imagem de Deus, vocês são capazes de reflexão, vocês são capazes de se conhecerem, o que os bichos não são. Sim. Isso faz parte dos atributos divinos em nós, né? Então isso é mais bonito ainda. Exato. Deus nos deu a capacidade de entender se a gente está fazendo aquilo para Ele ou não. Exato. Olha que maluco. É demais. Muito doido. Eu fiquei pensando assim, que é por isso também essa necessidade de sempre estar diante de Deus e apresentar diante de Deus. Né? É muito isso que você falou sobre a pregação. É muito comum que você vai orar, né? E fala assim, Deus, olha, me ajuda a entender a motivação do meu coração.
né? O Davi, né? O Davi, meu amigo, né? Do salmista. Seu brother. Tá te esperando. O Davi, ele fala, sonda-me, Senhor, vê se há em mim algum caminho mau, né? Então, assim, tem hora que a gente mesmo tá cego para o nosso coração, para a maldade do nosso coração. Então, a necessidade de estar, como você falou, eu já começo o meu dia diante de Deus e falo, Senhor, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho que é o Senhor, né? É muito massa na minha cabeça esse termo caminho na Bíblia, porque em vários momentos a Bíblia fala, me guia pelo caminho e tal, e Jesus vem e fala, eu sou o caminho, né? Assim, me guia por Jesus, me guia por quem Jesus é, me faz parecido com Ele. E aí a gente retoma as bem-aventuranças, que é o que a gente tem estudado nos últimos tempos, né? E pra gente finalizar... Pera, deixa eu falar mais uma olha coisa. Olha por nós. Aí. Eu tenho pensado algo que é muito verdade nisso, que pode ajudar alguém. Uhum. Todas as vezes que eu penso que eu sofri alguma injustiça, quando eu tenho a capacidade de sofrer a injustiça, sabendo que a acusação que fizeram a mim, de qualquer coisa, eu não fiz aquilo, na intenção do meu coração, eu consigo sofrer a injustiça. Ah, legal. Todas as vezes que eu acho que eu estou sendo injustiçado ou mal julgado, né, ou mal visto, e a minha motivação é ser visto, eu não consigo deixar para lá. Então, a sua capacidade de deixar para lá, às vezes, mostra a sua capacidade de entender que você não fez com aquela intenção, mas você sabe que Deus sabe. Exato. E que Deus trará luz disso em algum momento. Não importa o que os outros pensam. Exato. E fecho com uma frase do Charles Spurgeon, né? Se alguém falar mal de você, não se preocupe. Você é bem pior. De leve, né? Bem-vindo à segunda temporada do GR de Bolsa. Aleluia! Dê um brado de vitória, Senhor. Olha aí por nós, então. Senhor, obrigado pelo privilégio que temos de aprender com o Senhor, que é manso e humilde de coração. Senhor, nesse novo tempo do nosso GR de Bolso, eu oro por cada um que nos ouve agora e que nos ouvirá, de agosto a dezembro, pedindo, Pai, que o Senhor nos faça mais parecidos contigo, que o Senhor tenha misericórdia de nós, e que o Senhor renove o nosso coração. E como diz a canção, que o Senhor nos dê um coração igual ao teu. Que o Senhor é o nosso mestre, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Pedimos, Pai, pela vida de cada um que está orando conosco, ouvindo o vídeo em qualquer momento. E que agora falará junto comigo. Amém. Amém, graças a Deus. Valeu, Pipe. Valeu. E até o próximo GR de Bolsa. Tchau.